Dia de decisão, dia de Brasil versus Argentina pela Copa Libertadores da América. De um lado, o Galo busca o segundo título na competição. Do outro, o River Plate já tem 4. Um tempero a mais na partida é que são as duas melhores equipes da fase de grupos. A equipe argentina venceu 5 vezes e empatou uma no grupo H. Eles somaram 16 pontos. Foram os que mais pontuaram. Em segundo lugar, o time mineiro teve 5 vitórias e uma derrota. Foram 15 pontos e liderança no grupo G. Outra semelhança entre as equipes são os treinadores, ambos argentinos. Gabriel Milito, 44 anos, chegou na final do Campeonato Mineiro deste ano. Ele venceu o Cruzeiro e já levantou o primeiro troféu pelo Galo. Nas Copas, ele tem se mostrado imbatível, com a equipe chegando à final da Copa do Brasil após passar pelo Vasco. Estamos jugando coisas grandes, coisas importantes. Hay pocos teams que están jugando 3 competencias y este grupo lo está haciendo y lo está haciendo con mucha pasión, con mucho amor y sobre todo con mucho esfuerzo. Já Marcelo Galhardo, 48 anos, é ídolo no River. Revelado pela equipe de Buenos Aires, ele jogou mais de 305 partidas, conquistou uma vez a Libertadores, além de 6 edições do Campeonato Argentino. Já como treinador, entre 2014 e 2022, foram 14 títulos, incluindo 2 Libertadores. Seus feitos renderam uma estátua de 8 metros em frente ao Monumental de Núñez. Agora, 2 anos e meio após uma curta passagem pela Arábia Saudita, o hermano está de volta. São 13 jogos com 5 vitórias, 7 empates e somente uma derrota. Os dois comandantes se conhecem muito bem. Um time duro, como todos que estão nas semifinais da Copa Libertadores. Eles têm um treinador muito bom, nos conhecemos e já nos enfrentamos diversas vezes. Sua equipe tem uma marca registrada pela forma que pensa e vive o treinador. Finalista pela última vez em 2019, o River Plate vem de uma sequência de 3 jogos sem vitórias. Como motivação, caso os argentinos cheguem à final, poderão decidir em casa. A final já foi definida pela Conmebol para o Monumental de Núñez. Já o Galo, que busca frustrar os planos argentinos, chega em ótimo momento jogando na Arena MRV. São 5 jogos de vencibilidade com 4 vitórias e 1 empate. Temos outro objetivo muito grande, que é a Copa Libertadores. E isso também é um sonho muito grande para nós. Pela primeira vez na história, está na final da Copa do Brasil e da Libertadores, vai ser histórico e mais histórico ainda se a gente conseguir ganhar, né? Se for da vontade de Deus, vamos sim realizar esse sonho. É que Deus, o Hulk, os caras do River estão falando a mesma coisa. E Deus não se mete muito no futebol, né, Brunão? Eu acho que não. Acho que se ele fosse meter, tem coisa mais importante para preocupar também, né? E ele não ia escolher um preferido. Que senão ia ser injusto, né? É que nem o goleiro pega o pênalti e fica, Deus me ajudou, mas não ajudou o cobrador? Não, Deus ajudou dando saúde pra ele treinar, né? Mas é desse jeito. Ô, Brunão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Raciocina comigo. Você acredita que clima, que atmosfera interna, clima, os caras, pacto, essas coisas. Você acredita que isso funciona, mas daqui a pouco você responde, que eu quero primeiro consultoria. Você acredita nessas coisas? Sabe aquele negócio assim, fizemos um pacto aqui. Você acredita que isso funciona? Eu acredito! Agora se entregou, eu já sabia. Acredito! A torcida vai gritar isso lá hoje. Se demorar um pouquinho para sair o gol, eles vão gritar. Então você acredita? Eu acredito. Você acredita, Tio? Eu acredito de coisas. É atmosfera? Que vem, atmosfera, sim. A atmosfera do torcedor, né? Também dos jogadores também, quando está focado totalmente naquele ambiente, naquele jogo, entendendo a dimensão, entendendo a grandeza, o que representa aquilo ali, não só para eles, que todos os jogadores que estão ali, eu acredito que sabem da importância que é um jogo contra o River Plate, numa semifinal de Libertadores, mas é entrar nesse espírito, é entender esse espírito.
E eu recordo da nossa conversa aqui no dia do jogo contra o Fluminense. Que a torcida criou uma atmosfera muito diferente naquele jogo da Libertadores, que o Atlético venceu por 2-0 e conseguiu a classificação para a semifinal. Então, eu acho que hoje a torcida do Atlético tem que fazer aquilo ali e um pouco mais para entregar mais ainda aos jogadores dentro de campo e os jogadores também. Se a gente disse em outras oportunidades que a cada jogo o sarrafo do Atlético precisava aumentar na disposição em campo, na entrega em campo, na vontade em campo, esse é mais um jogo para ter esse tipo de tratamento. Os jogadores do Atlético precisam se entregar ainda mais, se movimentar mais, não ter bola perdida. No jogo contra o Vasco, no sábado, eu estava até aqui na Band, que eu trabalhei à noite, eu estava comentando que o jogo contra o Vasco era um jogo que o Atlético deveria entregar o futebol e a vontade superar a que a gente vinha disponibilizada pelo Vasco. Porque o Vasco entendeu que ele era o time tecnicamente, um time inferior que o do Atlético. Ele entendeu isso. E ele demonstrava em campo, pela vontade, algo para igualar aquilo ali. E o Atlético, então, precisava se esforçar ainda mais para pegar e ter essa vontade também dentro de campo, e isso foi demonstrado. No jogo de hoje, são duas equipes tecnicamente muito parecidas, em qualidade técnica que os atletas têm. Então, hoje é um jogo que o Atlético tem que entrar pensando o tempo todo que precisa se entregar mais, se doar mais e que o torcedor abrace mais uma vez o Atlético e carregue ele nos ombros, se precisar, para conseguir a vitória. Eu vou estender a mesma pergunta aos demais aqui, porque a gente já ouviu várias vezes, né, sobre essas questões. Não, porque os caras estão querendo muito. Eu acho que é possível que alguém não queira, né? Os caras estão querendo muito, tem um pacto, não sei o quê e tal. Isso funciona. A sinergia, torcida, estádio, tudo aquilo que rola antes, durante, depois, isso tem alguma relação? Valu e Thiago Fernandes. Depois vocês vão entender porque eu estou perguntando isso. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Cara, eu acho que tudo que foi externo ao jogo, dentro das quatro linhas, e você puder deixar da melhor forma psicologicamente, a torcida carregando o time realmente muito concentrado, acaba ajudando, pode ajudar no nível de concentração, de se esforçar para de repente chegar em uma bola que normalmente não se chega, dividir essa bola de uma maneira diferente. Enfim, eu acho que é importante a criação desse ambiente psicológico, digamos assim, do torcedor, do próprio elenco em si. Agora, é claro, o que vai definir é o que acontece dentro das quatro linhas. Mas eu acho, sim, muito importante, fora das quatro linhas, o máximo possível, né, de harmonização, digamos, do elenco, dos jogadores entre si, diretoria, comissão técnica, aí sai no caminho para o estádio, vê o torcedor. Cara, isso é muito importante, né? Acho que eu considero importante. Não é o que define, mas energeticamente eu acredito em boas energias. Não garante o título, mas aí você vai ter a impressão de que tudo que poderia ter sido feito, quando o objetivo é alcançado ou não, foi feito. E só para dizer o seguinte, né? Eu vejo, e aí não é informação, eu fico imaginando, todos os jogadores do Atlético evidentemente querem esse feito de chegar a mais uma final e de lutar pelo bicampeonato da Libertadores. Mas eu fico imaginando o Hulk, aos seus 38 anos, que a gente não sabe quantas temporadas o Hulk vai jogar ainda, mais 3, mais 4, enfim, ele vai quebrando vários paradigmas pela sua forma que se apresenta. Mas eu imagino o quanto ele quer, porque ele sabe, um título da Libertadores, entre os outros títulos que ele já conquistou com o Atlético, elevaria mais ainda o patamar dele na história alvinegra. 2 dele no YouTube, Thiago hoje tá meio sorumbático, mas nada que uma vitória do Galudo não mude, não altere. Sabe quem tá que nem eu? Quem? O River Plate pós-jogo hoje. Vai falar mais agora lá no YouTube, corre pra lá, meu povo. Oi. Deixa o João Guilherme chegar. Vai, só pra Daqui casa. a pouco. Agora aqui,
Fala comigo, era o que melhor. tá acontecendo Tá passando com você? mal? Você quer que chame o SAMU? Não, HG, mas eu acho que você vai precisar chamar as 23... Se chama SAMU, tem aquela música. Chama SAMU. Chama o SAMU. Não, eu já pensei na do Wesley Safadão, que eu sou menos torcedor que vocês de arquibancada. Sou menos torcedor do Vitória que vocês. Mas sabe uma coisa, HG? Eu tô realmente mal hoje. Eu tomei um cappuccino mais cedo que não me fez bem. Eu tô um pouco enjoado. Mas nada tira e abala a minha confiança, né, Dilcinho? Eu falei com ele aqui quando eu cheguei. Falei, Dilcinho, tô confiante. Acordei, botei o pé direito depois que eu levantei da cama. E essa semana vai ser, mais uma vez, brasileiro dando palmadinha no bumbum de argentino. Isso acontece sistematicamente desde 2019, quando o Flamengo ganhou do River Plate na final. Então, nós vamos assistir a vitórias de Atlético, Cruzeiro e, por que não, do Corinthians, que é mais um brasileiro enfrentando um argentino. Então, teremos 4 brasileiros nas finais sul-americanas, o que será, mais uma vez, a gente mostrando o tamanho do nosso futebol, a força do nosso futebol. Mas para o jogo de hoje, especificamente, HG, eu acho que a atmosfera interna ela influencia mais do que a externa. É óbvio que a atmosfera externa ela é importante. Ela é importante por quê? Porque quando um jogador é vaiado, quando um jogador é criticado, quando um jogador acaba recebendo muitas críticas, vaias que vêm da arquibancada, ele pode se abater de fato. Isso não é necessariamente o que vai acontecer. Não necessariamente uma vaia fará com que o jogador se abata e jogue mal. Normalmente ele recebe a vaia por já estar jogando mal. Mas enfim, então eu acho que a atmosfera externa ela é interessante, ela é importante, é bonito que nós vejamos isso, é o que passamos para fora do nosso país em campeonatos continentais, mas o mais importante é a atmosfera interna. E a gente tem visto que esse time do Atlético tem uma atmosfera interna absurda. Desde o jogo contra o São Paulo. Desde o jogo contra o São Paulo. Desde ali, cara, pra mim, o Atlético virou a chavinha. O Atlético vinha de um momento que, sinceramente, o time não apresentava um bom futebol, pelo menos na minha cabeça. E depois disso, o Atlético passa a jogar muito bem, passa a encontrar os resultados e consegue conciliar bom futebol a bons resultados. Então é por isso que, apesar de todas as brincadeiras com os argentinos, eu acho que nessa semana nós veremos os brasileiros vencendo todos eles, especialmente o Atlético vencendo o River Plate. Espero que seja o placar que você disse. O 3-0. Não acho loucura, não. Mas eu acho interessante também, HG, que tanto o Valu quanto o Thiago falaram dessa atmosfera externa. A gente tem que lembrar que os times argentinos eles têm muita força na Conmebol. Né? E você sempre bate muito nessa tecla. Bateram em mim aqui, falaram que ó, o agressor aqui, ó, que agora virou lutador de novo. Tá só na agressão. Falou comigo, isso não existe, não. Isso pesa. Não, você está distorcendo. E eu acho que a arbitragem já entra na dúvida. Eles vão pender sempre para o lado dos times argentinos. E eu acho que o Atlético está fazendo uma coisa muito interessante para tentar dar uma equilibrada nesse fator externo. Porque ontem até o Atlético divulgou um vídeo que eles estão fazendo uma pintura diferente no corredor de acesso do time visitante para o vestiário, né? Para fazer um ambiente mais hostil, né? E eu acho que tá certo isso, que os times de fora vêm aqui, tapete vermelho e tal. Os times brasileiros chegam lá, é chinelada, é pilha, né? Passar no túnel de policiais para entrar no gramado. É igual o Corinthians fez com o Flamengo no final de semana? Também, né? Também, né? Fizeram massagem, né? Então, eu acho colocaram o som alto no vestiário, tiraram a luz, a energia do Flamengo. A torcida do Vasco ficou de foguetório, que é uma prática comum. Sim, porque fica parecendo que só se faz lá fora. Então assim, o Atlético está fazendo aqui, tem que fazer isso mesmo, tem que tornar o ambiente hostil. A Arena MRV tem que ser... no bom sentido. No bom também, sentido, né? Tem que ser um lugar que o time adversário vai chegar aqui, ele não vai se sentir à vontade, não vai parecer que ele está jogando em casa, né? Sabe, o Gabriel mandou ontem no nosso grupo alguns jornalistas argentinos comentando lá o que eles esperam do jogo, e tinha um cara que falava que o River já era campeão, mas o que mais me chamou a atenção no vídeo é que, velho, não é mentira. Os caras estão, todos eles, se borrando com o Hulk. Mas sim, borrando demais. Os caras, o Hulk vai ter que, não vai jogar, vai ficar fora. Óbvio, num tom de brincadeira que eles estavam fazendo, mas
o que mais... Falaram que o time se desgastou muito com o jogo do final de semana. O que mais me deixou surpreso Isso é fato. Isso é fato, como os caras se borram com o Hulk. E assim, é impressionante. Impressionante o tamanho que o Hulk tem. E não é só no Brasil, obviamente. O Hulk é um cara muito reconhecido mundialmente. Pela passagem pelo Porto, por ter recusado a proposta do Chelsea, por ter defendido a seleção brasileira em Copa do Mundo, por ter sido um cara muito importante na Rússia e na China. E é curioso, porque pelas escolhas que o Hulk tomou na carreira, fica parecendo que ele é um cara bom de bola. Só que a gente vê aqui no Brasil que ele é muito acima disso. Aliás, quando o Hulk veio pra cá, eu achava que ele era um cara bom de bola apenas. Os primeiros jogos do Hulk pelo Atlético me faziam crer nisso. Só que a gente vê, depois de 4 anos, quase, depois de quase 4 anos, a gente vê que o Hulk é muito mais que isso. 4 temporadas, né? Ele é indiscutivelmente um cara gigantesco. E, velho, os jornalistas argentinos estão todos se borrando de medo do Hulk. E é bom que o Atlético tenha um cara assim. Até porque, quando esse cara chama alguém, meu irmão, abre espaço para Davidson, Scarpa, Paulinho. Eles deram uma secadinha, né, Thiago? Eles falaram assim, o Hulk saiu sentindo, pode ser que nem jogue. Realmente, são análises que eles fizeram. O Hulk saiu sentindo, né, colocou a mão na panturrilha, mas disse que tá bem, que não teve problema. E ali era final de partida. Eles não conhecem o histórico do Hulk, né? O Hulk, esse ano, salvo engano, ele recuperou de uma lesão muscular em menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas, cara, exatamente. Eu assim, nunca vi um E eu não sei se vocês viram, logo depois do jogo, quando ele volta para Belo Horizonte, ele vai para a banheira de gelo dele. Ele fica na sauna. É um vídeo que foi postado na internet. Eu não lembro quem postou, mas estava na internet. Eu vi foi o Gladson, que é o braço direito dele, né, o grande amigo dele. Um abraço pro Gladson. Ele fica na sauna, naquela sauna dele lá, todo lá, depois levanta e entra na banheira de gelo. Ou seja, um negócio meio soldado universal. Isso, o Hulk é um cara que se preocupa muito com a saúde dele, tem muito cuidado com a saúde dele. Tanto é que ele tem esse cuidado, que ele está aí aos 38 anos, fazendo misérias, levando o Atlético, sendo responsável direto por uma classificação à final da Copa do Brasil. E o Hulk já eliminou o River Plate, né? Em 2021, o Atlético passou por cima. Teve um jogador expulso lá na Argentina, venceu 1-0, gol do Nacho. E na volta aqui, 3-0, foram 2 gols do Zaratio e um gol do Hulk. Então, esse retrospecto também acho que pode estar pesando na cabeça da galera do River. Eu só queria lamentar uma coisa, né? E aí, a quem gosta do campeonato estadual, né? O Atlético vai jogar... Alguém discorda aqui que é o jogo mais importante da temporada? É o mais importante do ano. Né? Alguém discorda que a Libertadores não seja o torneio mais importante que no Hemisfério Sul uma equipe possa disputar? Alguém discorda disso? Não, né? Não. E aí vai disputar no intervalo desse. Né? Jogou sábado, domingo, decisão. Segunda, terça. Enquanto isso, o campeonato estadual... esticado de forma desnecessária, arrastada. Você tem, às vezes, de uma semifinal para uma outra semifinal uma semana, de uma final para outra uma semana, e o Atlético faz o jogo mais importante do ano sem ter treinado. O Atlético não treinou. O Atlético se recuperou do jogo de sábado até para o jogo de hoje. Não, e ainda, já que você citou a questão do calendário e do quanto os campeonatos estaduais esticam, né, e pioram a situação, ano que vem tem o Mundial, quer dizer, estão falando que vai ter, ninguém garante que vai. Né? Confirmaram o Inter Miami já como participante. Pois é, estão falando do Mundial. Agora, vão mexer no calendário por causa do Mundial? Vocês viram que o Rodri reclamou, curiosamente ele reclamou, machucou. E acabou sofrendo na lesão. Acho que seria uma boa misturar o Mundial com o Brasileirão, sabe? Cara, uma loucura isso. Uma loucura isso. Legal, seria muito legal. Porque o Brasil já tem certo 3 participantes, né? Não é isso? Isso. É Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Já tem esses 3. O que vai acontecer com o calendário na temporada que vem? Sem a presença desses 3 em algum momento da temporada. Eles vão estar ou atrasando uma Copa do Brasil ou atrasando um brasileiro. O estadual não vai, porque o estadual começa já em janeiro. O estadual é sagrado. Nada pode atrapalhar os estaduais. Não, e a gente já falou aqui, né, essa questão do estadual. Paga pouco, exige muito, campos quase sempre com gramados muito ruins, o que não é não muda muito no brasileiro, mas são gramados bem melhores, né? Os gramados são ruins, as estruturas são horríveis,
paga muito pouco e é enfadonho, cara, é muito longo. É um campeonato de dá 2 meses e meio, quase 3, né? Dá quase 3. Isso. Quase 3 meses. Não vale a pena, gente. E eu não me vale a lembro pena que no tem formato muito que tá, não. deslocamento grande. Eu sou a favor, já falei que eu sou a favor aqui, só que acho que eu sou voto vencido aqui. Sub-23, sub-23. Não, tem uma outra coisa, cara. Faz uma espécie de super campeonato mineiro, igual existia, deixa o pessoal do interior, você preenche mais datas pro pessoal do interior. E depois entra só na fase final. Perfeito. Eu também acho. Enquanto isso, você vai fazendo um Distribui vagas para a Copa do Brasil, Série D, Atlético Série C. tem sparrings muito melhores. Atlético e Cruzeiro, possivelmente na temporada que vem, eles vão começar o Campeonato Mineiro com times alternativos ou sub-23. Porque com a pré-temporada que vai ser feita nos Estados Unidos, dificilmente Atlético e Cruzeiro na primeira ou segunda rodada vão estar colocando times principais aqui para disputar. Então isso é um negócio, é um fato certo aí para a próxima temporada. Ó, eu recebi uma informação aqui, não sei se vai virar, eu vou falar daqui a pouco. A gente vai falar Parece de que time? ter, De é isso que eu ia te falar. então, vai ter 2 mudanças aí no não, Atlético, uma meio óbvia. No Atlético, Fausto Vera pode entrar no lugar do Otávio. Do Otávio e Rubens sai para a entrada do Deivinho. Isso. A segunda mudança é boa, a primeira eu acho ruim. Eu achei estranho. Mas eu entendi ela. Não, mas eu entendi. Eu não acho que como é que você avalia? esteja Eu jogando entendi. mal, não, mas Então, o Otávio joga mais que ele. Não vamos falar a respeito. Vamos falar sobre coisas, sobre qualidades que o Milito pode ter visto nessa situação. Bola aérea do Fausto Vera é melhor que a do Otávio. O River Plate é um time que vai utilizar muito disso. Ele tem jogadores altos. O Fausto Vera, além da qualidade de bola aérea, tem uma boa saída de bola, assim como o Otávio. Então eu acho que esses pontos nesse sentido, e também a experiência dele jogando contra a equipe do River Plate, pode fazer sim que o Fausto Vera apareça na equipe no jogo de logo mais. Isso não é informação, é mesmo uma análise de uma forma geral que a gente acompanha do jogo, do que está acontecendo, do que o Milito pensa como futebol. Então hoje, pensando em bola aérea, saída de bola, a pegada que tem o Fausto Vera, a aproximação dele de pisar mais próximo da área e outra, o arremate a longa distância do Fausto é melhor que o do Otávio. Todas essas são circunstâncias. Você tem que pensar também o que o jogo pode te aplicar. Bora pra TV e continua lá. Bandeira, olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando. Tudo bem, João? Eu falei com o João ali, eu só acredito porque ele está no estúdio. João Guilherme, essa grande bandeira. Honra, prazer estar aqui com você, com todos os companheiros. Obrigado pelo convite, a chance de falar para o público aqui de Minas, na Band, no Jogo Atlético. Muito legal. E vai mais, logo mais. Só cuida do microfone do João para mim. Eu preciso só daqui a pouco dizer que o João vai narrar o jogo logo mais. Então você que está ligado na tela da Band, muita atenção. Aliás, ele não vai narrar o do Galo, vai narrar o do Cruzeiro amanhã. Então você que está na tela da Band, já se liga aí, porque amanhã ele vai narrar o jogo do Cruzeiro. Ele vai contar, ele vai destacar, mas hoje ele estará na Arena, meu convidado especial, porque hoje eu estarei na Arena e amanhã eu estarei no Mineirão. Então o João é meu convidado para a gente assistir ao jogo e depois do jogo, porque o jogo é pé quente. Opa! Né? Quando você narrou os jogos de 2013, o resultado disso a gente já viu. Não é milagre, é Atlético Mineiro. Isso virou uma loucura, né, João? 2013 foi uma loucura total, né? E com um final feliz, né? Quantos jogos do Galo você narrou naquela temporada? Rapaz, eu narrei menos o jogo do Tijuana que o Riascos perdeu o pênalti. O resto eu narrei todos os jogos. Caramba. Do Atlético. Porque naquele dia do jogo do Fluminense, eu estava fazendo Fluminense e Olímpia, em Assunção. E aí eu não estava no Horto naquele dia. Quem narrou foi o Marco de Vargas, lá pela Fox. Mas os outros jogos todos eu tive a oportunidade de fazer aquela campanha incrível, inesquecível. Né? Foi histórica. Histórica. E para vocês também, nós que somos da imprensa, tem algumas temporadas assim, de coisas que acontecem nos clubes que a gente cobre. São muito especiais, né, João? Ah, sem dúvida. É uma das maiores campanhas da história da Libertadores, né? E principalmente a partir do mata-mata, aquelas viradas, como o roteiro, como tudo aconteceu, foi algo realmente
impressionante, e a gente teve a chance de acompanhar tudo isso. Né? Ô, João, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você chegou, o João, quando estava no Sport TV, você ainda era repórter? Não, eu fiquei de 2010 a 2021. Ah, eu saí de lá no final de 2011. Isso. Então, a gente... Chegamos Estava junto lá. Estávamos juntos. Você já contou num podcast que sua mãe era torcedora do Atlético. Minha mãe atleticana. Me conta essa história. Isso, nasceu no Barro Preto. Olha isso. Dona Weimar, atleticana. E o mais incrível é o seguinte, ela foi morar no Rio com o meu avô aos 5 anos de idade. E aí chegou lá criança, a influência, ela poderia ter virado Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Ela nunca deixou de ser Atlético. Cara. Que coisa. Nunca. E aí eu cresci acompanhando futebol e ela falava Reinaldo, o rei, o ídolo dela, adorava. E ela sempre manteve essa paixão pelo Atlético. É coisa de atleticano mesmo, né? Essa paixão que não tem explicação, né? Ô, João, como é que você projeta esse jogo de logo mais? Porque é nada mais, nada menos que o River Plate, que além de ser um time muito bom, além de ter sido a melhor campanha, da história no futebol do continente, é protegido, querido da Conmebol, né? Como é que você vê tudo isso? É um jogo importante hoje na Arena MRV pelo seguinte, há uma vontade no continente que algum time fora do Brasil ganhe a Libertadores da América. Né? Na verdade, os argentinos eles não aguentam mais ver o Brasil ganhar a Libertadores, que nós ganhamos as 5 últimas, né? O último foi o River em 2018. Então há todo um movimento, toda uma vontade para que o River Plate esteja na final no estádio dele no dia 30 de novembro. Então, por isso que eu acho que esse jogo de hoje é fundamental para o Atlético. Time por time, bola por bola, o Atlético tem totais condições de encarar o River Plate e vencer o River Plate, que também é uma boa equipe. Mas hoje o Atlético tem que vencer esse jogo. E se puder, por uma diferença de 2 gols, porque lá, além do time do River ser um bom time, o ambiente vai ser todo esse que eu relatei aqui. Existe todo um movimento e até quase uma certeza já dos argentinos de que o River estará na final no dia 30, só que o Galo tem tudo para estragar a festa dele. 80 mil pessoas no Monumental na terça-feira que vem, né? É uma loucura. O sonho da Conmebol, fala que eu sou meio louco de falar. É isso aí. O sonho da Conmebol é o River na final e o River campeão. Eu tenho falado isso, João, tenho sido muito criticado, agredido pelos colegas. Você tem razão. Porque a Conmebol tá louca pro River ser campeão para levar o Olímpia, que é time do presidente lá, reboque pro Mundial. Mas eu não posso acreditar nisso, entendeu? Eu não posso. Eu que amo o futebol, que amo o esporte, eu não posso acreditar que agora já tem algo pré-definido para moldar isso e dar o título ao River Plate. Se eu acreditar nisso, eu paro de gostar de futebol. Porque eu acho que pré-definido não, assim, mas existe uma boa vontade muito grande, aí sim. Não, aí eu entendo. Ambiente favorável. Isso, eu entendo. Numa dúvida. Com o Boca. Exato, numa dúvida. Depois do jogo de volta ele joga. Exato. A suspensão revogada. Assim, eu sinceramente tendo a acreditar sim que a Conmebol tem a maior boa vontade possível em querer o River numa final de Libertadores. Isso que o João falou, né, Bruno? O árbitro já vai entrar tendencioso. Na dúvida, é pro River Plate. Eu não posso acreditar nisso. Mas aí a inocência é sua. Atlético. Então não tem jogo pro Atlético. Dentro disso não tem jogo. O Atlético pode julgar o que julgar, assim. Uma coisa é você pensar assim, a instituição pensando Libertadores, pensando o que é a Libertadores, para ela pode ser mais interessante, realmente, pensando, ter um argentino ganhando agora para quebrar essa sequência brasileira. É um fato, pensar isso. Agora, trabalhar para isso, eu desisto do futebol. Não, veja bem. Nós estamos falando de predileção, querer. Porque para mim, eu falei isso aqui, muita gente não entendeu. Em anos anteriores, a decisão do palco da final era apresentada até logo no início da competição. Esse ano, curiosamente, depois de cinco temporadas com brasileiros ganhando, eles deixaram para divulgar depois das decisões já apresentadas. Depois de saber que o River estaria em uma semifinal e tal. É disso que eu estou falando. Agora, sabe por que eu estou dizendo isso? Vocês se lembram? Esse caso, o João eu acho que todo mundo aqui vai se lembrar. Vocês se lembram da história? Eu sempre cito isso.
Porque ele meteu a cara e ele falou da Cildo Mourão, quando ele falou que o Armando Marques dizia, gente, tem coisa que a gente vê e tem coisa que a gente não vê. E vocês acham que de lá pra cá acabou? Vocês acham que não existe isso? Vocês acham que ninguém diz assim pro Ramon Abate Abel, ó, não dá falta no Hulk não, que ele cava muito. E aí o Hulk toma porrada o jogo inteiro e o cara não dá falta. Aí a inocência é demais. Mas tudo bem, cada um acredita naquilo que quer acreditar e tá tudo certo. O Elton quer brigar comigo, mas vai brigar depois, porque agora quem vai brigar com você. Deixa eu dar um pulo na Arena MRV, daqui a pouco o Elton Novaes vai falar, o homem que sofre de ejaculação precoce, Célio Camilo, vamos fazer um tratamento com o homem, tá loucão aqui, ele sempre fica assim, mas ainda bem que eu não gosto de trabalhar com gente normal, com gente equilibrada, eu odeio gente que se leva a sério, não, porque aqui não, tem que ser doido mesmo, Eltinho. Que nem o Célio Camilo, esse também é dos nossos, esse é doido, tudo bem? Célio Camilo, como é que tá? Aliás, eu disse agora há pouco aqui, que tinham alguns torcedores do River já nas imediações do estádio. Você viu alguns deles aí, ô Célio? Boa tarde, bem-vindo. Olá, HG, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que estão no estúdio, boa tarde pra todos também que estão nos assistindo, né? Falando aqui, olha, da Arena do Galo. HG, sobre os torcedores argentinos, desde que a nossa equipe chegou aqui, olha, eu confesso pra você que eu ainda não avistei nenhum. Podemos daqui a pouco dar mais umas andadas por aqui para ver se a gente consegue achar algum argentino, mas a movimentação que tem aqui ao redor da arena é somente da Polícia Militar, tem alguns atleticanos montando aquelas barraquinhas, né, para faturarem também no jogo de hoje. Mas HG, falando então, olha aqui, de frente, ao vivo da Arena do Galo, da Arena MRV, ou melhor, da Fortaleza do Atlético, né? HG, você sabia que desde que a arena foi construída, o Atlético nunca perdeu para um time estrangeiro? São 4 jogos e 4 vitórias, 100% de aproveitamento jogando então aqui na Arena MRV. A gente até se lembra, né, que quando era lá no Horto tinha aquela frase que ficou muito famosa, depois virou um cântico da torcida, né? Caiu no Horto, está morto. Pois bem, tá na hora também de fazer uma canção dessa, uma frase aqui para a Arena, viu? Como por exemplo, caiu na arena, o Galo não tem pena. Ou alguma outra melhor, né? Mas hoje então, Atlético e River Plate se enfrentam às 9h30 aqui dentro da Arena e vale relembrar o retrospecto dessas duas equipes, né? Os confrontos históricos. São 4 jogos que os argentinos enfrentaram os mineiros e o Galo venceu 3 dessas partidas, enquanto o River só venceu somente um jogo, sendo a última partida, né? Aquela em 2021, como já relembramos aí um pouco no programa. Tem uma travadinha de leve, mas aqui, ô Andrezão, não dispensa não. Daqui a pouco, quando voltar, o Célio Camilo volta, porque ele é bom demais, ele precisa falar bem demais, bem demais. Se o Célio Camilo estiver bem e com o sinal beleza, porque o tempo tá meio nublado, né, gente? Então também a gente não faz milagre. Vamos lá de novo, Célio Camilo, fala quando vai ficar o jogo aí, Célio! HG, tô aqui de volta. O jogo hoje é tão nervoso, né, que até o equipamento não tá muito legal, viu? Todo mundo na expectativa do grande confronto de hoje, né, HG? A gente falava do retrospecto, né, do Atlético contra o River, então sendo uma vitória para a equipe argentina e são 3 vitórias para o Atlético no confronto entre as duas equipes. Sendo o último jogo em 2021, aquela exibição de gala, o Hulk fazendo um lindo gol de cobertura, teve aquele gol do Zaratio também, né? Aquela meia bicicleta, meio vôlei, enfim, um grande jogo do Atlético. E a expectativa da torcida é que hoje à noite seja mais um jogo assim, uma grande exibição da equipe atleticana. E o Galo que tem reforços para o jogo de hoje, né, HG? O Daverson e o Fausto Vera. Ambos estão à disposição do treinador Milito. E aí fica aquela dúvida, será que o Atlético vai com Rubens e Guilherme Arana, aquela estratégia que deu certo contra a equipe vascaína, ou é hora de mudar a equipe? É hora de uma nova estratégia contra os argentinos. E aí depois eu quero ouvir vocês, né? Se é melhor o Rubens, se é melhor o Fausto Vera no meio campo, ou quem sabe até 3 atacantes com o menino Daverson no ataque. É a equipe atleticana se preparando para o jogo de hoje. Essas duas equipes que têm algumas coisas em comum. Do lado do River,
tem o meio-campo, né? Nátio Fernandes, que tem uma grande história no Atlético. Será que ele vai aprontar aqui hoje, HG? Imagino que não, né? Não vai ter essa coragem, mas ele é esperado para o jogo de mais tarde. O River também tem o atacante Borja, que, né, com passagens pelo Palmeiras, teve passagem no Grêmio, além de outros jogadores, como o goleiro Armani, que é mundialmente conhecido, há muito tempo jogando no River, foi campeão da Copa do Mundo em 2022 pela seleção argentina, então um time muito preparado. Mas alguns outros detalhes também que se assemelham ao Atlético. Ambos têm treinadores argentinos, né? Marcelo Gallardo, enquanto o Atlético tem o Gabriel Milito. E olha esse detalhe, HG, os dois têm a mesma porcentagem de aproveitamento, 56% de aproveitamento. A diferença é que o Marcelo Gallardo só tem 13 jogos pelo River nessa temporada, porque ele estava lá na Arábia Saudita, né? Retornou recentemente e tem 13 jogos com 56% de aproveitamento. Já o treinador Gabriel Milito tem também essa mesma porcentagem e hoje vai completar 50 jogos aqui na Arena. Ou seja, o cenário ideal, o cenário perfeito para a vitória atleticana, né, HG? Queria até mostrar mais um detalhe para você. Olha o céu. Até o céu, HG, está pintado nas cores do Atlético. Ou seja, é um cenário ideal, um cenário perfeito, incrível para uma vitória atleticana hoje. E qual é a expectativa de vocês também, sua expectativa, HG, para o jogo de hoje? Ô, Célio, primeira coisa que eu preciso te falar é que você é bom demais, moleque. Como você é bom, cara. Como você é bom, viu? Se o Murilo estiver assistindo, aumenta o salário desse menino, Murilo. Que beleza. Pô, e já renova por pelo menos 18 anos, que ele é bom demais. Xodão, uma fala leve, bem informado, a comunicação gostosa de ouvir. O Valu é um cara do ramo, ele sabe, né, Valu? Que menino bom, hein, Valu? Excelente, ele é excepcional. Que moleque bom de serviço. Parabéns, viu, Célio Camilo? Parabéns. Dobradinho, ele e o Gabriel. Ô, Célio, parabéns, obrigado. Parabéns pro seu pai e sua mãe por terem te colocado no mundo, que você é muito bom. Mas vê seu WhatsApp aí, que eu mandei uma mensagem importante pra você. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Já que o Célio falou sobre a questão do Hulk, principal destaque, né, do Atlético e do futebol brasileiro na temporada, a gente vai mostrar alguns números aqui que são de fato, e aí eu vou deixar para todos aí, uma avaliação importante, hein, Brunão, João, Elton, Thiagos, 47 jogos na temporada. 42, desculpa, eu enxergo mal. 19 gols, 10 assistências e na Libertadores também 8 jogos, 1 gol, 3 assistências. Esse é o Hulk, meu povo. Impressionante. Um dos maiores jogadores da história do Atlético e já com destaque, na minha opinião, né? Numa história de tantos talentos e tantos jogadores extraordinários que o Atlético já teve, o Hulk já está na primeira prateleira da história atleticana. Né? Esses números dele, quando você vê os números da atual temporada, gente, são muito alto, muito relevante e importante. Só reforçando, são 42 jogos, 19 gols e 10 assistências. É isso? Porque saiu aqui do monitor? Isso. Pode pôr de novo, André, por favor. Gente, esses números, ele tem 38 anos. Olha a importância que ele tem para o time do Atlético. Fantástico. E é compreensível quando a gente vê os vídeos dos torcedores argentinos falando que a principal preocupação é o Hulk. Acredito que o Atlético tem outras preocupações para o River Plate. Né? Um time que tem Scarpa, que tem Arana, que tem Paulinho, você tem que ter outras preocupações, mas é totalmente compreensível. O que o Hulk vem fazendo na atual temporada, mesmo com as dificuldades que o Atlético teve, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, é um cara a ser estudado. Da mesma forma que a gente fica aqui olhando lá para fora e vendo o Cristiano Ronaldo, não estou comparando carreira, estou comparando dedicação. Qualidade em entrega esportiva ou cuidado com a saúde. Eu estou comparando isso. O que o Cristiano Ronaldo faz, a preocupação que ele tem com a saúde e é um novo atleta, que antigamente a gente viu o atleta que era o atleta bagunceiro, né, João? Sim, o atleta farreiro, o atleta de festa. Hoje eu acho que a gente está entrando numa era de jogadores preocupados com a saúde. O futebol exige isso. Exige isso, né? Essa energia que hoje é, essa entrega, essa força que é o futebol, essa física que é o futebol, e o Hulk é o nosso exemplo. E é bom ter Hulks para ter exemplos para a meninada que está vindo. No jogo, eu vou citar o Estevão. O Estevão, é claro que fisicamente é um menino magrinho,
Mas o que o Estevão fez no jogo contra o Juventude, quando ele leva uma lenhada, sai rolando, levanta e recebe uma segunda falta, aquilo ali é o exemplo a ser seguido pela meninada. Então, quando você pensa assim, pô, imagina se o Estevão tem essa dedicação física para o futuro da sua carreira, o que ele não pode se tornar? Um cara que não faz cai-cai, que não fica rolando no chão, que se entrega ao futebol e se preocupa com a saúde. Recado aí, E outra coisa, eu acho que o jogo de hoje ele tem uma importância muito grande, não só para o Atlético, mas para o Hulk individualmente, é muito importante, porque tem muita gente que tem muita dúvida, às vezes, na hora de colocar o Hulk como o principal jogador da história do Atlético, porque olha para 2013, o Ronaldinho ganhou a Libertadores. Talvez a Libertadores seja o título que falte para que o Hulk seja quase que unânime o principal jogador da história do Atlético. Pelo menos na história recente. Ô Valu, sabe o que acontece? É que tudo isso que a gente está falando do Hulk, tudo isso que os números estão provando, ainda há reboque, traz uma outra situação. Parece que está longe dele parar. Eu até disse aqui, ninguém ousa dizer que o Hulk vai jogar mais 2, mais 3 temporadas, não dá para saber, né? Ele é um cara que realmente abre mão de muitas coisas exatamente por conta dessa carreira. E acho que essa Libertadores, claro, todos os jogadores querem muito, porque o normal, a gente pensando, apesar que o Hulk ele tá quebrando várias coisas dentro da normalidade do futebol, mas aos 38 anos, quantas semifinais de Libertadores o Hulk vai ter? Eu sei, o Atlético tem um time muito forte desde 2021, mas talvez em algum momento o subconsciente do jogador pense nisso. Então, ele tem falado, quando ele fala da Libertadores, ele fala da Copa do Brasil também diferente, mas eu pelo menos noto que ele fala com um pouco mais de sede dessa Copa Libertadores, por conta de ser o principal título ainda que ele não conquistou no Atlético. O Hulk, sem sombra de dúvidas, só o tempo vai dizer mesmo, e aí é o torcedor atleticano que tem o direito de saber onde coloca o Hulk em meio a tantos ídolos que o Atlético tem, mas ele é um jogador que merece toda a preocupação e curioso, né? O Atlético segue trazendo outros atletas, teve o ano passado o Paulinho com 30 gols na temporada, mas é inegável para mim que de longe o Hulk continua sendo a referência, o principal jogador do Atlético. Bom para o Atlético ter outros jogadores, o Arana, e quando eu falo isso eu não estou desfazendo dos outros, não, mas se tivesse de ter e tem uma preocupação principal quando se trata do Atlético, eu acho que essa preocupação é o Hulk. Olha aqui, agora